Estamos aqui mais uma live. Estou esperando a minha querida Priscila, minha amiga, que é a convidada de hoje, entrar. Cheguei! Ah, conseguiu! Tudo bem aí? Tudo bem, graças a Deus. Hoje é Tava sexta-feira, acho falando. que a internet está um pouco tumultuada aqui, mas vamos lá. Não, vai ficar tudo bem. Eu estava aqui falando com os amigos, já tem várias pessoas aqui entrando, chegando. E eu falei assim, é bom que enquanto ela entra, a gente também vai esperando os nossos amigos e pacientes chegarem, né? É isso aí. Para a gente Não, poder compartilhar já desde o início. Gosto sempre de entrar uns ai, minutinhos antes para já ir ajeitando o som. Você está me ouvindo eu bem? tô sim. E você tá me ouvindo bem? Tô sim. Tô. Você tá me Só tá ouvindo com a bem? tela um pouquinho embaçada. Tô. Mas estou precisando, tô te vendo um pouquinho embaçada. Você É? colocou algum filtrinho Será? aí? Não botei nenhum. Ainda sou caloura, né, de Instagram. Vamos lá. Olha, quando eu comecei acho que hoje é a sexta live. E a primeira também não sabia nada. Eu brincava assim, Renata, como é que eu vou fazer? Aí ela, casinha, maquininha fotográfica, Tô filtro. grave. Não, eu tive que fazer tudo isso. Aperta o OK para entrar, muito engraçado. E depois para Eu não, bo- salvar, é um aprendizado. É, eu muito não botei legal. fio, eu não botei filtro nenhum. Vamos ver aqui. Ó, esse filtrinho fiquei melhor. Eu acho que eu estou te vendo bem agora. É. Então tá bom. Então vamos Muito lá para bem. a gente não deixar a conexão cair, né? Torcer para ficar tudo Oi, bem hoje. João. Tudo Oi, bem? João. Tudo bem? Vamos lá, né? Muita gente veio prestigiar a gente aqui. Só gente bacana e amiga. Obrigada pelo Muito bom. convite, viu, Flávia? Muito legal poder debutar com você. Vamos lá. Adorando, estou adorando. Obrigada por você ter aceitado o convite. Sei que a vida é corrida, muitas atividades, mas eu estou tentando, na medida do possível, com essas lives, é, trazer mais conhecimento, conscientização, né, para os nossos amigos, nossos familiares, que às vezes alguns comentários no dia a dia do consultório a gente não consegue, a gente faz o melhor possível, mas nem sempre dá tempo de passar tudo do jeito que a gente gosta, principalmente coisas mais genéricas, né? Porque a gente acaba focando no problema do paciente e aí, aos poucos, conforme em cada consulta, a gente vai falando um pouco mais, mas mais focado nele. E assim não, assim o que é para um pode servir para o outro. É que nem quando alguém vem em consulta dupla. O que a gente está falando com o outro está aproveitando, Para ah, mas ontem. é mesmo, eu não É isso sabia. aí. Então, eu acho que Não, e isso hoje a a gente gente vai. precisa tanto otimizar tempo, né, Flávia? Tão importante hoje a gente comunicar bem e ajudar, né, o número de pessoas, assim. É, muito gratidão, É. gostei muito de participar. Vamos lá. E também a gente ajuda a fazer divulgar o nosso trabalho, né? Você, como farmacêutica, nutricionista, mestre em nutrição, trabalha grande experiência nessa parte de nutrição esportiva, ortomolecular, fitoterapia, É, né? não Então, é? tanto estudo, tanta experiência que vale a pena a gente estar compartilhando, né? Obrigada, viu? É muito bacana. Então, uma coisa que eu vou comentar antes de você começar a se apresentar também é porque me perguntaram assim, mas doutora, uma parte das suas lives você é dermatologista, mas não está falando de beleza, assim? Eu falei, olha, até que a primeira que eu debutei foi os cuidados com a pele, o cabelo e a unha no genérico na primeira live. Mas depois, o que, que eu vejo? Como eu trabalho com essa dermatologia integrativa, e se eu não estou com o corpo alinhado, né, desintoxicado, tratado, as reposições, o meu procedimento estético não fica tão bonito, ele não dura, não tem aquele visual que a gente espera e o bem-estar que causa com isso, melhorando a autoestima. Então, quando a gente consegue fazer mais integrado, o resultado sempre tem me parecido muito melhor. Os Sem pacientes ficam dúvida. mais satisfeitos e eu também fico achando que eu estou cumprindo o meu propósito de uma maneira melhor. Então, fazer lives seguidas que nós fizemos, né? Foi a da pele, realmente, depois da Carla com atividade física, o quanto é importante essa questão da oxigenação do tecido, acho que depois você vai falar isso também, como a Sim. gente usa como drenador. Uhum. Depois foi a Andréia, a gente falando que tudo antes de começar no físico, começa lá na mente, na emoção, e aí fisicaliza.
depois com o Fábio falando das intolerâncias alimentares, aquilo que a gente come às vezes pode estar te inflamando, importante mudar um pouco a rotina, que eu também acredito que você vai falar aqui. E a Marcela, que trabalha com essa parte da nutrição funcional também, mas muito com a mentalização, também trabalhando a parte quântica, digamos assim, né? Da mente e da emoção, para que a Muito pessoa bacana consiga essa sequência, hein? manter o foco. CDF. Foi E muito boa agora a você, sequência. beleza. Então A você beleza vai responde aí para os ter. seus pacientes que a beleza, que não adianta a gente, né? A minha Eu mãe vou brincava chegar lá, comigo. ainda tem, a gente vai A falar de gente campo de tem interferência, a importância é da saúde isso, dos dentes, como interfere na é queda de isso, cabelo, mas isso é tudo isso interfere na aí. pele? Interfere. Na queda de cabelo? Interfere. Interfere. É isso E aí aí. é isso, agora a palavra é sua. Vamos Tá lá. tudo interligado. E Falar um aí, pouquinho sobre dessa nutrição além da detoxificação. então, por que que a gente, né, fala muito hoje de desintoxicar, né? Mas antes disso, eu queria colocar que a alimentação, ela hoje é uma faca de dois gumes, né? A gente tem que comer para se sustentar fisicamente, fisiologicamente, mas a gente não pode pôr para dentro alimentos que casem mais mal do que bem. Então, criou-se, né, um mito dizendo a gente tem que detoxificar, a gente tem que detoxificar, mas o que, que é detoxificação? Por que, que a gente intoxica? E por que, que a gente precisa cuidar da nossa alimentação? Então, primeira coisa é assim, o alimento não necessariamente é um nutriente. Então, a gente precisa pensar que a gente precisa processar, digerir, absorver e fazer sim o nutriente chegar na célula. A célula não se alimenta da laranja, a célula não se alimenta do suco de maracujá, ela se alimenta da glicose, ela usa as vitaminas, os minerais que tem na laranja, que tem no maracujá, que tem no pedaço da carne. Então, para efetivamente esse alimento ter ação, ele precisa ser digerido, ser absorvido para ter sua função fisiológica. Então, esse nutriente precisa estar dentro da célula para desempenhar sua função, que nem um departamento de uma empresa. Tem a compra e venda, tem o marketing, tem o financeiro, tem o pessoal da limpeza e todos precisam trabalhar coordenados, trabalhar bem para que a empresa funcione e dê lucro, né? Seja lucrativa. O nosso corpo é igual. Se nós colocarmos toxinas dentro do nosso corpo, aí depois a gente fala o conceito de toxina. Essa toxina, ela pode se armazenar na matriz extracelular, ou seja, uma célula está do ladinho da outra e entre elas, a célula é como se fossem são unidades, né, de formação daquele órgão, daquele tecido. E existe uma matriz, ou seja, um invólucro dessa célula. Se essa toxina forma um lodinho, forma um impedimento dessa célula receber do sangue oxigênio, nutrientes, essa célula vai ficando disfuncional, porque ela está trabalhando no cheque especial, ela não tem nutriente para exercer sua função. E quando essa toxina entra na célula, ela ativa vias, ativa genes, ativa funções ou desativa funções, existe uma perda da integração das respostas. Aí a pessoa fica doente. Com maior ou menor grau, em função da genética individual de cada um e da dose. Então, se você toma um veneno de rato, você vai ter um problema muito grave. Agora, se você come uma fruta com um agrotóxico, você provavelmente nem vai perceber que essa toxina está dentro do teu corpo. Por outro lado, se você consome muito agrotóxico a tua vida toda, numa vida mais, né, numa idade mais avançada, talvez você possa estar sofrendo de doenças ou de sinais e sintomas que sejam decorrentes desse excesso de toxina dentro da célula. Então, para a gente começar, tóxico é tudo aquilo que causa algum malefício ao teu organismo.
E detoxificar é tirar, organizar, arrumar, limpar todas essas substâncias que não estão te fazendo bem. É por aí. Eu sempre comento, né, que a diferença entre o teu alimento e o veneno é a dose É a também. dose. É a dose. Então, assim, essa questão de ter uma célula com uma função fisiológica bacana, o rim vai filtrar bem, o fígado vai funcionar bem, o pulmão vai respirar, vai fazer as trocas e você vai se oxigenar. Quando você tem, então, esse prejuízo de função, esse prejuízo das reações químicas da célula, você começa a ter um comprometimento para doença. E aí que a gente começa a falar das estratégias, né, nutricionais, como que o corpo funciona, como que ele mostra isso. Então aí você, como dermato, né, você já deve ter falado um monte, que a pele é uma das A principais, pele é a é o imagem maior que está órgão. dentro, né? Exato, é o maior órgão do corpo. Eu falo, E olha, é quando eu muito. olho para a sua pele, eu estou vendo que está lá dentro, que está congestionado demais o seu sistema e que aí está Exatamente. saindo usando a pele como órgão de eliminação, que é a última, Exato. teoricamente, né? Isso, então vamos lá. Então, tudo que a gente consome, a gente primeiro tem dentro do nosso tubo digestivo uma seleção do que é bacana, do que não é bacana. Então, a gente já tem aí uma necessidade de cuidar do intestino, que aliás tem sido super falado. Eu tenho amigos, eu tenho colegas palestrantes que falam muito bem sobre essa parte de desintoxicação, modulação intestinal. Tem, Muito né? bacana. Hoje tem muito trabalho mostrando que, de verdade, a gente tem que cuidar do nosso trato gastrointestinal. Então, a gente tem que cuidar do que a gente põe no prato, para que a gente possa efetivamente absorver. E se o intestino não vai bem, se você não. Aí eu costumo brincar, desculpa aí, galera, a expressão, mas é assim. Se você faz um cocô caro, o que está acontecendo? Você está botando por água abaixo tudo aquilo bacana que você comprou e que você colocou no teu prato. Agora, se você não absorve, para que você, né? Você não tem o sentido da alimentação ser saudável para ter a nutrição celular. E aí, depois, esse nutriente vai parar lá no fígado. E aí o fígado vai selecionar, vai falar, ó, sangue, você precisa de um pouco de glicose, aminoácido, vai ter uma função metabólica. Eu não vou dar uma aula aqui para vocês, até porque a gente, Uma né, o fotinha. objetivo aqui é bater um papo. Mas o fígado tem dentro dele a capacidade de modificar moléculas para elas serem eliminadas. Então é assim, a toxina em geral, ela é lipossolúvel. Então vocês têm que aprender isso. Lipossolúvel em geral. E o fígado faz ela se modificar. Então, ele tem reações químicas que botam estruturas nessa molécula para que ela possa ser eliminada pelo rim, para a gente poder ter a eliminação do corpo. Ou circular e ter uma eliminação também pulmonar. E depois, em terceiro lugar, a pele. Então, a pele também é um local de desintoxicação, de eliminação. Então, a gente elimina via pulmonar, a gente elimina via rim e a gente também elimina via fezes. E a pele também manifesta. Então, é muito comum quando a gente limpa de dentro para fora, que em algumas situações a pele até piora. E depois ela corrige. Primeiro piora para melhorar. E aí a minha pergunta para você, Flávia, como é que o paciente lida com isso, às vezes, quando você trabalha com homeopatia, com homotoxicologia, com essa parte de limpeza, né? Porque as pessoas vêm para mim perguntando isso, como que eu faço para melhorar ainda mais? Então eu sei que tem, né, estratégias que a gente pode fazer. Sim. Eu geralmente eu comento com ele, tento explicar um pouquinho do que como funciona para que ele consiga entender. Eu explico para ele que ele só vai ter tipos de bactérias e de produtos nesse intestino e as toxinas de acordo com o que ele come. Se ele não der alimento para aquilo, ele não vai crescer aquele tipo não vai ter aquele tipo de toxinas e de bactérias e não vai ter todo esse caos final. Então, que é muito importante a questão da alimentação.
e que o sangue dele tem que fluir como se fosse uma cachoeira dentro do tubo. Você pega um tubo, vai escorregando. Se ele começa a parar, o sangue está meio como uma gelatina, o resultado no corpo, esse vai começar a parar todo o sistema. Você começa a intoxicar e os órgãos não vão dando conta de drenar e muitas vezes a tua pele vai dar sinais. Como acne, algumas alergias, doenças autoimunes, queda de cabelo, e aí vai, né? Você sabe que a pele é um órgão conectado com tudo. É onde eu falo, eu brinco que é o nosso princípio e o nosso fim, onde entra e onde sai. Sai. Você sente um ambiente, tudo é a pele, né? Então, esse Então, cuidado, e quando chega no físico, não tem jeito, a gente precisa fazer essa desintoxicação. Só que eu tento usar medicamentos e terapias no sentido de ajudar o organismo a se recuperar e não de sobrecarregar e causar mais danos com alguns tipos de medicamentos, enfim, e vícios e dependências, né? Então, a alimentação é muito importante, a gente está alinhado. E eu procuro usar mais os produtos da fitoterapia, a ortomolecular e a homotoxicologia, que são as homeopatias que eu gosto mais, que eu acabo que começo por elas, que eu tenho excelentes resultados. Mas então vamos geralmente é lá. por aí. Dentro da nutrição, a palavra, né, nutrição, a gente tem que pensar também na nutrição, e aí também a nutrição que tem o alimento e o nutriente. Então, esse nutriente também pode vir pela pele, ou esse tóxico, essa toxina Sim. que é um vilão, que é aquilo que te causa mal, vir das maquiagens, virem, né? Das maquiagens, dos cremes, dos parabenos, né? Perfume. Então, tudo isso agride. Então, agride a nutrição daquele órgão. Então, se a gente está falando de nutrição de fora para dentro, como se absorção, né? Absorção pela pele. A Acho até bom que você está falando isso, não sou só eu, porque todo mundo já escuta essa sabatina e fica chato, né? Não, verdade. Então, assim, é por isso que eu, né, quando eu falo nutrição, nutrição é nutrir o órgão, nutrir a tua fisiologia, para que o teu metabolismo funcione igual uma empresa, todo mundo coordenado. Se um não está bem, não adianta você ter estoque demais se o vendedor não está trabalhando. Não adianta você ter dívida. Então, a gente precisa ter nutrientes no lugar certo. E aí, muitas pessoas até me perguntam aqui: o que é a ortomolecular, né? O que é a homeopatia? O que é a homotoxicologia? Então, assim, vamos pensar mais fácil. Ortodontia, não é botar com o aparelho o dente no lugar certo? Ortomolecular é pôr a molécula no lugar certo. Se eu tô anêmica, como que eu vou tomar o ferro? Se eu tô com osteopenia, como que eu vou fazer a reposição dos nutrientes todos, e não é só cálcio, para o meu osso ter maior densidade mineral? Se eu quero ter desempenho, como que eu vou colocar os nutrientes da forma correta? Então, a gente precisa pensar que nutrir e colocar para a função adequada da célula. Essa célula precisa estar bem, ela não pode estar intoxicada. E aí vem a questão da desintoxicação. Então, fechando essa primeira parte, o tóxico é aquilo que faz mal para minha célula e pode entrar via pele, via respiração, produtos do nosso próprio metabolismo que não foram eliminados corretamente, ou com alimentos. Então, nós temos toxinas endógenas produzidas no nosso corpo e toxinas exógenas, que vêm da poluição, do cosmético, da tinta, do cheiro, do agrotóxico. Então, nós estamos num mundo poluído. Eu costumo brincar que se eu pudesse eu colonizar Marte, né? Porque, enfim, aqui a Terra está complicado. Não dá para viver na bolha. Não dá para viver na bolha. Então, a gente não pode ter também germifobia. A gente está de germifobia, né? Com medo das viroses e tudo mais, né? Enfim, isso é um assunto para outro debate. Mas viver nessa bolha não dá. E aí, como fazer, que é o que a gente pode, né? Já tendo assim um direcionamento, para que efetivamente tudo aquilo que você come ou que você toma, né, que você tome de suplemento ou passe,
que efetivamente ajude essa célula a ter função. E se ela tem uma disfunção, porque ela está intoxicada, esse nutriente não vai fazer efeito. Então, como que a gente desintoxica o corpo? A gente pode utilizar, primeiro, a gente precisa pensar nos metais tóxicos, que a gente tem que tirar a toxina da célula. A gente tem que tirar bichinhos que possam estar morando dentro da gente, que aí é a questão da desvermifugação. Nós temos que tirar as intercorrências eletromagnéticas dentro do possível. Isso é um assunto que você, né, posso até te indicar, né? Conversar, falar essas questões. Sobre eletromagnetismo, porque é muito complicado isso. A gente hoje não consegue mais viver. Não, e caso de câncer associado a equipamento, a tudo isso, é muito difícil. Para fazer isso. E pôr os nutrientes corretamente. Então não adianta a pessoa chegar e falar assim, eu vou fazer detox só tomando suco verde. Não adianta. Ela tem que tirar o metal tóxico. Se ela está usando desodorante rico em alumínio, o alumínio deposita no osso. Se ela não tirar o alumínio, ela não vai conseguir melhorar a osteopenia dela. Ela não vai conseguir ter uma liberação de linfonodo, de glândula. Então, a gente precisa o quê? O que eu costumo fazer no meu consultório? Dosar isso. Eu peço mesmo exame. Eu avalio o quanto a pessoa tem de metal tóxico e uso as estratégias de desintoxicação para tirar o metal tóxico que você também faz no seu consultório. Nós temos aparelhos, os recursos todos de... Quando a gente faz a parte de vermifugação, a gente consegue eliminar os metais também, né? Pois é, e aí... Assim, e vice-versa. Então, e aí falando de metal, é isso, é tentar tirar o possível. Aí depois você podia dar indicação, né, de cosméticos, sem todos os parabenos. Então, porque, gente, como que faz? Ficar sem pintar cabelo, sem chumbo, não dá. Olha, eu vou te falar. Temos estratégia. Então, e aí assim, você faz o quê? Fica com o cabelo branco, não fica com o cabelo branco? Toda vez que eu começo a ficar raiz branca, eu falo, agora eu vou deixar o cabelo ficar branco de vez. Aí fica todo mundo, não, você vai ficar uma velha, uma bruxa, não faz isso. Eu falo, gente, mas o chumbo... O que faz, né? É difícil. E aí a gente então, assim, vai... Não, desculpa, te interrompi. Pode falar. Não, também te interrompi. Falando dessa questão da alimentação também, né? Em casa, às vezes, da quarentena, você com a sua filha ou com a minha. Mãe, por que deveria ser assim? Tudo que é gostoso faz bem, né? Que é bonito, maquiagem, faz bem. E tudo que é ruim faz mal, não é? Lógico isso? Não seria mais justo? Aí eu falei, só que não. E aí você, nossa, mas você está muito ansiosa, está comendo muito, porque nem sempre a gente consegue colocar tudo em prática. Mas por isso que é importante a conscientização, a gente conversando, explicando o que vai acontecendo, que o mundo hoje mudou. O Fábio, na outra live dele, comentou muito sobre a mudança dos alimentos quanto à parte da qualidade dos alimentos hoje em dia, né? Da manipulação genética dos alimentos, e por isso que mudou tanto do passado para hoje em dia. As maquiagens, às vezes, é mais barato uma maquiagem mais comum, e as que são de melhor qualidade, realmente, que não tem esse produto todo, deveria ser mais barato, porém não é, né? Os orgânicos, a mesma coisa. Então, manter um padrão também é complicado. Então, achar esse meio termo então, aí também... É isso. E aí tentar depois tirar essa parte de metais, cuidar dos bichinhos, aí entra na nutrição também, que é a higiene das mãos. Agora, com essa confusão toda da Covid-19, as pessoas estão mais conscientes, né, que existem seres microscópicos que a gente não, né, tá ali com risco iminente. Mas por favor, deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu vou fazer outra live de novo sobre isso. Prefiram água e sabão do que só álcool gel, por favor. Tem momento certo de usar o álcool gel, mas enfim, isso aí. Eu até postei depois no feed aqui no Instagram com intoxicação das crianças por álcool gel. Então, é química. É química. Então, é água e sabão. Ensinar a lavar a mão. Escovinha para limpar as unhas. Porque precisa tirar. Então, vamos lá. Não é só vírus, gente. É ameba, giardia, lombriga. Tem uma série de vermes, né? De
parasitas espalhados aí por esse Brasil todo, regiões com maior prevalência, menor prevalência, mas a gente precisa ter essa eliminação de parasitas. Semente de abóbora é ótimo, semente de melão, semente de mamão, tudo isso a gente pode utilizar. E aí, toda essa parte de tirar os parasitas, né, de limpeza intestinal, vai ajudar você a absorver melhor as vitaminas. E aí, assim, a questão da medicina, né? Com a prescrição dos vermífugos e tudo mais, as pessoas não podem sair tomando tudo aleatoriamente. Então, assim, tem muitos médicos hoje que usam essa medicina natural, né? Que usam produtos homeopáticos, que tem a parte da homotoxicologia, enfim, para dar essa limpeza. E aí, a questão da função intestinal, né? A pessoa às vezes fala, mas eu vou ao banheiro, eu faço, né, as Todos minhas os dias, necessidades. nada de errado. E aí, às vezes, ela está com uma intolerância a algum alimento, glúten, por exemplo, que dá diarreia. E ela acha aquilo o máximo, né? Leite, Então, lactose. Não necessariamente ela está assim porque é bom. então, Porque está tudo aí, bem. aí vem a questão dos alimentos especificamente, da nutrição. Então, só o suco verde? Não. Então, vamos botar aí todo mundo na lista de compras. Existe um grupo de alimentos que vocês têm que consumir. Não precisa ser todos todo dia. Um, pelo menos, todo dia. Que são as crucíferas que a gente chama. Couve-flor, brócolis, couve de Bruxelas, couve, repolho, repolho roxo. Cebola roxa, eu acho que travou. Cebola roxa, alho poró. Então, deixa eu repetir. Couve-flor, couve, brócolis, couve de Bruxelas, alho poró, cebola, cebola roxa, alho, orégano. Alho, então, Então, unidade agora que está precisando, inclusive, né? Então, o alho a gente só tem que tomar um cuidado, o excesso de alho cru ou assim, um dente por dia com os pacientes que fazem uso de medicação para pressão arterial, porque ele tem um efeito hipotensor importante e faz bastante interação. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas, em geral, esses alimentos você pode usar até a folha da couve-flor, a folha do brócolis, a folha da beterraba, da cenoura, tudo picadinho, refogado. Isso já vai te ajudar muito a ter nutrientes para o teu fígado poder processar as moléculas que são exógenas, são ruins, ou as moléculas que o metabolismo produziu e que precisam eliminar, modificar para elas serem eliminadas. Então, dando nome a esses nutrientes, a gente está falando de vitaminas do complexo B, a gente está falando de isotiocenatos, a gente está falando de vitaminas antioxidantes, a gente está falando de Ferro, alguns aminoácidos. principalmente as mulheres. Sim. E aí, cada um vai processar de um jeito, para a gente poder ter longevidade, para a gente poder ter saúde, porque ninguém quer chegar com os 80 anos deitado na cama de hospital. Você tem que ter idade, Uma mas você tem que lista ter. de remédios, não come quase nada disso, mas a lista de remédios está. Então essa detoxificar, tirar toxinas para ser longevo, para melhorar, para estar cada vez melhor, impacta a mudança de hábito, impacta fazer melhores escolhas. E essas escolhas começam na feira. Começam na feira de orgânico. Começam as escolhas nos fornecedores. O que você vai pôr na tua geladeira? Você não precisa postar uma refeição mega linda todo dia, super, né, colorida. Todo mundo me pergunta e eu sempre gosto muito de fazer o rodízio, né, dos alimentos, de fazer a rotatividade. Que tem assim, eu tomo suco com couve verde todos os dias, eu só uso couve, sempre com outras coisas, mas tem sempre a couve todos os dias. E aí, ou gengibre. E de vez em quando eu faço os testes de intolerância aqui e dá muito gengibre, aveia, sabe?
Então, eu queria que você comentasse um pouco isso da necessidade da gente estar fazendo essa O rodízio. rotatividade. É assim. É. Deixa eu só tentar espirrar aqui. Tá, saúde. Aproveitar para dar parabéns para uma amiga que está aqui, a Rebeca, aniversário dela hoje. Eu prometi que ia mandar um beijo ao vivo. Ó, que bom, parabéns, Rebeca. Então, o que a gente precisa? Quem não assistiu a palestra do, quem não assistiu a palestra do Fábio, né? É assim. O nosso intestino, ele é uma malha. E quando nós consumimos toxinas, metais tóxicos, temos parasitas ou comemos sempre o mesmo alimento, essa malha, ela fica esgarçadinha. E aí nós temos uma hiperpermeabilidade do nosso intestino. Quando a gente consome sempre o mesmo alimento, a probabilidade desse alimento gerar uma alteração nesse intestino e uma resposta alérgica, porque aqui embaixo está passando um monte de soldado dizendo assim, isso é meu, isso não é meu, isso é meu, isso não é meu. E de repente ele fica confuso. E aí ele vai dizer assim, opa, isso aqui não é bom, e faz uma reação alérgica importante que detona mais ainda o teu tecido intestinal e menos ainda você absorve nutriente, mais o seu cocô fica caro. Então, aumentando a toxina, aquilo que a gente está falando de aumentar as toxinas no organismo. no organismo. Então, quanto mais variada for a escolha, a alimentação e as montagens, né, do teu cardápio semanal aí, melhor. Então, não é ter vida de chefe de cozinha. Ninguém tem tempo de ficar horas e horas e horas na cozinha. É escolher assim, uma folha por dia, um legume por dia. E vai trocando ao longo da semana. E aí o suco também entra nessa. Então, se você faz o suco com limão, couve, gengibre e maçã, vamos trocar. É acelga, repolho, fica uma delícia. A salsinha riquíssima em cálcio também. Pode ser a folha do suco verde. Hortelã. Então, você pode pôr a maçã verde, maçã vermelha, de várias espécies, né? Maçã gala, maçã Fuji. Você pode colocar maracujá, você pode botar a lima da Pérsia, que ajuda super as vias de detoxificação. Limão galego. E variando cada vez mais essa ingestão de alimentos para você evitar as alergias e dar mais nutrientes para você detoxificar bem. Muito bom. Tá? Então, nada de só couve todo dia, tá? Couve, acelga. Não, não pode. Eu sempre comento, não é tão bonzinho assim, né? Tem alguns produtos de alguns vegetais que para uns é excelente, nem para outros nem sempre, né? Então, se você consegue fazer essa rotatividade de a cada 2, 3 dias, você também dá tempo para o seu organismo eliminar, elaborar e eliminar aquela toxina que ele não gosta muito, mas vai diminuir com isso um pouquinho do acúmulo daquela toxina, como se fosse todos os dias. Chega uma hora que diz assim, não dá, extravasou o copo, encheu demais e já está transbordando. Porque cada célula nossa é como se fosse uma indústriazinha. Ela gera energia, ela gera lixo. Então, para a gente se manter vivo, ela já está fazendo isso, já está colocando o lixo para o lado de fora, que a circulação vai se encarregar de eliminar. Se a gente continua colocando ainda lixo extra, né? Não dá tempo, ela não consegue reagir. Aquilo vai acumular em algum órgão, vai congestionar. Então, se você consegue fazer essa rotatividade, eu percebo que lida melhor até os medicamentos que a gente usa. E ela vai se beneficiar mais da absorção dos nutrientes, né? Sim. E aí, assim, o Flávio, uma coisa que vale a pena talvez a gente pontuar aqui para a turma é o seguinte: quando a gente não consegue fazer a excreção adequada, a célula desse órgão começa a manifestar disfunção. E essa disfunção pode gerar dor de cabeça, taquicardia, nervosismo, infecção respiratória, perda de memória. Então, o que a gente precisa colocar aqui? Essas toxinas, né, que eu coloquei no início, normalmente elas são lipossolúveis. E aí elas são armazenadas. Porque o sangue precisa tentar, o corpo precisa se equilibrar, ele precisa estar transportando. E o corpo precisa manter um pH muito estreitinho, muito bacana. E aí, o que acontece?
se nós não colocarmos essas toxinas para fora, ela vai ter que ser guardada, deslocada. E aí, aonde ela vai ser armazenada? No tecido adiposo. Então, eu queria pontuar aqui, se você me permitir, dentro desse assunto, que assim, emagrecer o obeso é muito complicado no sentido de desintoxicá-lo. Não é simplesmente perde aí 10, 15 quilos. Você desloca uma quantidade de toxina muito grande para a corrente sanguínea e depois você vai impactar o cérebro, porque é o órgão que tem bastante gordura na bainha de Melina ali, e vai impactar a predisposição para Alzheimer, para Parkinson, para esclerose, alteração de membrana. Então, o emagrecimento, ele precisa ser planejado junto com a desintoxicação. Então, quando eu falo detoxificar além da nutrição, é muito mais do que você simplesmente pegar um cardápio pronto numa revista e sair fazendo. A gente tem que ter consciência daquele organismo, que medicamento aquela pessoa toma, que problema ela tem de saúde, como que eu vou tirar essa gordura desse corpo, que técnicas que aí a gente tem, né, nos nossos consultórios, para tirar essas toxinas junto com o processo de emagrecimento. Sim, eu tive pacientes até que entraram em quadro de crise, né? Eu vou falar de jeito técnico mais popular para os pacientes entenderem, né? Que é a crise da vesícula. Teve que retirar a vesícula porque sobrecarregou de uma maneira, o fígado ele não deu conta. Então, teve que partir para uma cirurgia. Então, aí assim, crianças acima do peso, por exemplo, é um contexto muito delicado, porque a criança está viciada na bolachinha, está viciada no biscoitinho, está viciado no lanche, no pacotinho que leva para a escola, no brownie que quer comer no lanche. Esse é um conjunto de industrializados que tem o corante, o conservante, o dióxido de titânio, o BHT, enfim, um monte de nomes, um monte de letras. Que não só é o kit completo. E a criança não quer comer frio, não quer comer a comidinha quente e fria, não quer comer a fruta gelada que já esquentou. Não quer... Então, assim, é muito difícil. Só que é necessário mudar hábitos. Então, a nutrição, ela é efetivamente resolutiva, mas ela vai ser resolutiva primeiro se a pessoa se permitir e saber que ela vai poder ter manifestação cutânea, que ela vai mexer na toxina, que ela vai ter que beber mais água, ela vai ter que ir mais ao banheiro, que ela vai ter que fechar a entrada para poder tirar o que está armazenado. Então, a gente precisa trabalhar também, ó, a percepção, né? A cognição. Eu sempre falo que a gente sempre intoxica, né? É importante frisar, porque as pessoas às vezes esquecem, mas a gente intoxica não só pelo o ar que respira, o que come, mas as pessoas, o ambiente que você lida, o seu trabalho, os seus sentimentos, os pensamentos, né? Então, a gente sempre tem que estar alinhando tudo isso ao mesmo tempo, até para conseguir fazer com que o paciente consiga ajudar ele nesse processo de mudança de hábito. Por que ele chegou nesse ponto? Né? Sim. E depois você conseguir esse processo todo. Vou até ter uma live aqui com um amigo querido, Cari, que a gente vai falar sobre o livro a crença, são as crenças e as mudanças de hábito, né? O livro da medicina biológica, enfim. A Biologia da Crença, né? Que é um livro super Biologia bacana. da Crença, é um livro maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Os florais que eu também ajudo a trabalhar para você trazer o seu melhor à tona, porque aquele negativismo acaba que atrapalha muito no tratamento e no que você consegue. A gente também sabe que algumas doenças é caminho de cura de várias outras coisas, né? Mas a gente não pode deixar um ponto tão crítico. A gente tem que ajudar com o que a gente pode, não é? Sim, sem dúvida. Então, assim, o recado é meio esse, né? A gente tem que cuidar, então, da nossa exposição, do nosso organismo. E aí, cuidar também em função de quem nós somos. E aí tem a questão da genética, que é um ponto, né, assim, para finalizar, para dar uma... Você trabalha com grande experiência com esses testes genéticos, é bem bacana, né? Então, eu e até aí, vou falar assim... que descobri lá que
que a minha intolerância, que o meu metabolismo ruim para o sódio. Eu falei, puxa vida, não tem para alguma outra, vai ter logo para o sódio, né? Então, aí o que a gente alinha depois? Primeiro a gente vem do macro para o micro, né? Então, cada indivíduo é único, cada indivíduo tem a sua composição genética, tem o seu DNA, com a sua herança, com a sua família. Então, tem famílias mais suscetíveis para problemas de diabetes, tem famílias mais suscetíveis para problemas oncológicos, tem famílias que têm problemas para metabolizar e usar as vitaminas. Então, a gente sabendo como o nosso DNA, né? Como a nossa resposta genética Nossa programação. acontece, a nossa programação é um caminho muito mais curto, Flávia. É um caminho muito menor. É um caminho que é incrível, porque assim, você suplementa da forma correta, você gasta menos tempo. Então, tem pessoas que efetivamente precisam de exercício para perder peso. Tem pessoas que só fecham a boca e emagrecem. Tem gente que come igual uma draga e não engorda. Então, isso tem uma explicação genética. Então, por exemplo... Tem gente que para emagrecer precisa de carboidrato, não é? Exato, exato. Então, assim, tem pessoas que têm... Aí, vamos lá. O que é o teste genético? Nós identificamos algumas alterações na sequência de letrinhas do gene, chamadas de bases. Quando ela muda, é uma mutaçãozinha, chamada polimorfismo. E esse polimorfismo, tem vezes, eu vou dar um exemplo mais simples aqui, ó, com a minha mãozinha. Aqui é um receptor do intestino. Ele encaixa a bolinha da vitamina C e absorve. Esse é o normal. Tem pessoas que vão ter essa mudança no DNA, que vão gerar um receptor que ele tá assim, ó. Então, essa bolinha, ela não consegue encaixar direito. Ela vai ter um prejuízo percentual, quantitativo da capacidade absortiva. Então, essa pessoa, ela tem que suplementar muito mais, ela precisa comer mais, ou até suplementar uma dose mais alta, mais vezes ao dia, para que ela tenha o mesmo nível, de repente, sanguíneo que uma pessoa que come normal. Então, trabalhar com a genética, então aí vem a questão da dose. Aí eu gosto muito de usar vias metabólicas de acordo com o perfil do paciente. Então, assim, quando eu faço esse trabalho com alguns médicos, trabalho em parceria com vocês, o que a gente precisa utilizar também? A via metabólica. Tem paciente que precisa fazer ferro endovenoso. Tem tendência para má absorção, tem uma ferritina baixa, treinou pra caramba, tá anêmico, tá anêmica, ou tem um ciclo menstrual extremamente complicado, ela não vai recuperar essa ferritina só tomando cápsulas de ferro. Ela vai recuperar essa anemia, então ela precisa do injetável. Aí tem as suplementações, as reposições na forma, as diferentes formas farmacêuticas, que aí a gente usa a forma injetável. Então, tudo vai depender do teu... Exato, e o painel de desintoxicação, para mim, ele é assim, é o que fecha com chave de ouro, porque você consegue fazer a reposição de vitaminas mais correta, pensando nessa parte de limpeza. Porque se você não tem função fisiológica, você vai gerar um comprometimento. E aí, lá no futuro, vai ter um adoecimento. Não, é muito bom quando a gente consegue alinhar todas essas ferramentas para com que a gente veja, né? Do intolerância te diz como você está hoje, genética como você é. É como você falou, é a chave e a fechadura. Tem encaixe ou não tem? E você se conscientizar de onde está o erro é muito mais fácil. O que você falou, poupa tempo, trabalho, a pessoa já entende, fica mais fácil, né? De você trabalha a mudança de hábito, porque, olha, eu preciso fazer exercício para emagrecer, fechar a boca. E aí você tá pisando e ele fala, olha, é isso, tá aqui, ó. É isso. Tem você tem como provar. É isso. Eu queria combinar com você de abrir para algumas perguntas, porque a gente já está faltando aí uns 10 minutinhos, daqui a pouco a conexão cai. E se faltar alguma coisa, se por um acaso a conexão cair,
A gente vai deixar os links, o seu, tem o meu. Que quem quiser tirar mais dúvida, alguma pergunta, a gente aproveita. Enquanto isso, eu vou deixar você falar mais o que você achar importante para você finalizar seu raciocínio, que eu interrompi. Mas é que o telefone, o outro celular já tocou 2 vezes aqui para avisar do nosso tempo. Já são 5h13. Tá, E eu vamos tô, lá. a gente deixa aberto para as perguntas, se alguém tiver alguma dúvida. É Enquanto isso, aqui. você vai fazendo seus comentários, que essa parte de genética é muito bacana. As pessoas, Então, às vezes, têm dificuldade de saber como que colhe, né? o teste genético. Existe uma escovinha, parece uma escovinha de dente, só que ela é 360 graus, que a gente passa na mucosa oral, né? Toda a bochecha por dentro aqui, não pega o céu da boca nem a língua. Então a gente colhe na mucosa, coloca no tubinho, é super simples, indolor e manda para análise. E aí a gente faz essa interpretação da pessoa em função desse DNA. É só uma escovinha na mucosa, é muito rápido, é muito simples e indolor. Você já pode fazer a partir de 20 dias de idade. Então, nasceu o bebê, você pode escolher, porque o DNA dela não vai mudar nunca. Então, assim, vendo aqui uma perguntinha, né? O que fazer primeiro? Na verdade, é assim, ó, a clínica ela é soberana. Então a gente precisa conversar, entender o histórico, entender o hábito, entender a origem, entender a pessoa, o hábito da pessoa, a vida da pessoa, o contexto da pessoa. Nós temos os exames bioquímicos, que são os exames de sangue, que a gente vai lá no laboratório, colhe, ou o laboratório vai na sua casa, você colhe os hormônios, você colhe as vitaminas, o que precisar para a gente ter um perfil seu de agora. Eu costumo, no meu consultório, fazer a avaliação da gotinha de sangue no campo escuro, que é a microscopia óptica, que dá para a gente avaliar não só essa parte de hemograma, ali na hora, como também dá para a gente fazer uma avaliação. A célula ali na hora. O que é isso? Que dá para a gente ver na hora se a pessoa tem uma tendência a estar intoxicada, exposta a excesso a estresse oxidativo, a parasitas. A gente consegue identificar isso na hora, com a microscopia. Então, a gente faz essa avaliação. Uma única gotinha de sangue, é fantástico. Uma única gotinha de sangue. Então, é a microscopia. Então, eu mudei agora a estratégia de trabalho, estou fazendo para todo mundo. Faço alguns exames de urina. Então, alguns pacientes a gente pede parasitológico, outros a gente vai, enfim, trabalhar essa desintoxicação, essa desvermifugação, mesmo que o exame de fezes esteja negativo, existe um falso positivo muito grande. Super difícil. Super difícil. Mostra 3 dias, nem sempre você está eliminando. Então, assim, eu sou bem a favor de exame. Então, exames bioquímicos que eu possa fazer na hora, exames de alterações até de metabólitos que a gente tem na urina, eu que venho, né, dessa parte da ortomolecular, dá pra gente fazer. E aí tem os exames de intolerância alimentar, os exames genéticos, para quem pode fazer um pouquinho mais. Os exames genéticos não necessariamente só para perfil, depois de uma hora a gente podia comentar isso, né? Que ele tem para outros tipos de perfil, sem ser só essa questão alimentar, né? Sim. Mas desencadear outras doenças. Sim, aí hoje você tem física específica para cada um, principalmente para quem trabalha com essa linha de esporte, para você ter o seu maior rendimento. É que o foco da aula não é... Tá vendo? Eu fiz com a pessoa que ensinou bem. Então, e essa parte de atividade física é muito legal, porque assim, eu amo, né, trabalhar com esporte, porque assim, o alto desempenho, quem treina, quem corre, quem tá ali fazendo força, sabe que faz diferença. Quando você tá bem, faz diferença. Todo mundo pode fazer uma atividade física bem feita. Exatamente. Só que quem quer melhorar... Fica muito esporte de uma forma até profissional, a gente sabe o quanto que ele também é prejudicado e também sobrecarrega demais o organismo dele, né? Então a gente tem que dar um aporte, um suporte muito melhor até do que uma pessoa que não pratica mais sedentária. É isso, e aí tem pessoas que têm, por exemplo, aconteceu já algumas vezes, né? Equipes de atividade física, de atletas, estavam, assim, os meninos, né? Eu vou nadar
meio fundo, vou nadar fundo ou eu vou ser velocista? Sabe aquela dúvida? Eu falei, pera, É mais o treinador tá te explosão, tem dizendo uma distância. coisa, mas o que seu DNA fala? Aí a gente fez os testes e dividiu a equipe, falou, o resultado de medalha e de troféu do grupo, do clube, foi outro. Porque assim, A Estela está eles vão. comentando isso com você, que você vira A nova, Estela. melhora muito o desempenho dela. Então, a Estela é uma querida, nossa, super corredora. Eu falo que eu vou ficar igual a ela. E essa parte de desempenho na corrida, de suplementar corretamente, faz uma diferença enorme. Então, quando a gente sabe da genética, a gente sabe das intolerâncias alimentares e a pessoa está disposta a investir na sua própria saúde, faz diferença. Não é moda. Então, dieta e a moda. Ah, eu preciso Não, e fazer a a pele, a cetogênica. beleza, a gente vê, depois que você faz uma semana de suco, se alimentando direitinho, às vezes o procedimento estético aqui eu até diminuo a quantidade, não precisa de tantas sessões, porque o poro, Então, a luminosidade, ela vem, a flora. É é impressionante isso. como o resultado Então, fica mais essa, bonito. essa parte de cuidar, né? Eu acho que assim, cada um tem um interior, assim, uma valorização, né? O quanto que você quer cuidar de si para o futuro. Então, assim, tem gente que tá nesse momento da ação, tá motivado, quer fazer, e tem pessoas que ainda estão refletindo. Então, quem efetivamente pudesse planejar para isso, são testes super acessíveis, são exames de sangue super fáceis de fazer. Não fica anos sem ir no laboratório com medo do colesterol. O colesterol não diz nada. É tão mais importante você saber os metais tóxicos que você tem no corpo do que o colesterol, Sim, né? Cuidar dos hormônios é porque o que você está super comendo que importante. intoxica. Exato, né? Enfim, eu queria muito dosar glifosato em todo mundo, mas ainda não tem kit para dosar Acho melhor glifosato. não, vai ter um caos. A única coisa que eu Então, já comento é assim, eu aprendi com o professor pelo sim, pelo não, eu achei interessante. É que todas as hortaliças, antigamente eu adorava pegar os caulezinhos e adicionar no arroz e fazer completo. Mas hoje em dia que eu sei que é por onde os tubinhos sugam mais o alimento e fica, o agrotóxico fica mais próximo, então eu no tenho talo. eliminado esses caules, mesmo às vezes o orgânico, é o talo. É uma dica que geralmente eu dou para os pacientes também. Não custa Tá, nada, né? E faz tirar. sentido a linha de raciocínio, né? Mas é Mas isso. Alguém tem eu mais alguma deixo, dúvida? Alguém tem deixa eu mais ver se tem alguma mais dúvida? A alguma gente vai pergunta deixar aqui. gravado, né, Flávia? Que com uma hora dá pra gente gravar, né? Se passar Vai, muito aí, vai ficar perde, gravado. Os perde para contatos gravar. estão aqui. A Priscila é expert nesses exames todos, eu também faço. Mas a gente acaba que trabalha em conjunto, porque é sempre melhor, né? Ela trabalha na linha mais alimentar e eu trabalho na parte... E toda, né? A gente acaba que abrange tudo, né? E uma Sim, ajuda também a outra e os outros colegas, né? Pri, que você também dá aula para muita gente, é isso aí. né? Então a gente Ai, acho que... adoro, é uma cachaça da aula. Pois é, eu tô Queria ficando com ter a mais tempo. live agora, né? Cada É, dia vai estar sendo super agradável e gratificante para mim, porque as pessoas têm curtido, os pacientes chegam aqui, puxa, eu vi, assisti o programa da Keloide, que legal a sua amiga que foi lá, seu amigo falou do teste, eu não imaginava. Então, tem sido, acho que, bem produtivo e eu vou continuar nesse propósito. E a gente depois combina mais live com outros mais live, assuntos. com Estou com uma certeza. listinha aqui de gente para chamar, para dar sequência. Ó, Mas muito muito bom. obrigada por você ter Imagina, aceitado obrigada a estar aqui. você. Super agradável a conversa, esse bate-papo. A gente sempre aprende um pouquinho, troca, é muito bom. E acho que os pacientes ganham bastante com isso também, né? Muito Conscientização é obrigada. tudo. Muito obrigada pela oportunidade. Espero depois poder tirar dúvida aí de quem quiser, é só entrar em contato. Muito obrigada. E não se esqueçam que as toxinas elas estão aí, a gente tem que tentar tirá-las do nosso corpo da melhor forma possível para que tenhamos longevidade. Um grande beijo para vocês. Obrigada. Beijo, Pri, obrigada. Gente, gratidão Obrigada. por mais essa live, vocês estarem aqui do início ao fim comigo, Ó, conosco. E é um prazer toda semana poder estar aqui com o assunto alinhado um com o outro, para que no final a gente consiga um resultado no total, né? Exatamente na medicina integrativa, né, Pri, que a gente sempre muito fala, o bom. É paciente isso como um aí. todo. Então, muito obrigada pela presença, obrigada por você ter vindo.